Dentro do seu corpo existe algo que quase ninguém te explicou e que, sem exagero, pode mudar tudo. Entre músculos, ossos e órgãos, existe uma espécie de rodovia invisível, um canal tão poderoso que, dependendo de como está funcionando, pode transformar sua vida em um campo de batalha ou em um santuário de paz. Existe um nervo que, quando você o ativa conscientemente, faz algo quase mágico. Sua mente para de correr como se estivesse fugindo de um incêndio. Seu coração se estabiliza e aquela sensação de estar quebrado por dentro começa a se reorganizar. E não é poesia barata, é biologia e também é algo mais profundo. É o regulador central do seu equilíbrio interno, o botão que decide se seu corpo vive em modo de sobrevivência ou em modo de cura. Esse nervo nasce na mente. A base do cérebro desce pelo pescoço, envolve o coração, atravessa os pulmões e se conecta com quase todos os seus órgãos vitais. Ou é a ponte mais importante entre o que você pensa e o que seu corpo experimenta. Por isso, as tradições antigas, quando o corpo não era visto como uma máquina, mas sim como um templo, já intuíram sua existência. Eles não tinham scanners cerebrais, mas tinham sensibilidade. E sabiam que havia um canal invisível por onde o espírito falava com a matéria. Eles o chamavam de fio do espírito. Hoje, a ciência o chama de nervo vago, 2 nomes, uma mesma verdade. Pois nesta jornada vamos explorar ambos os mundos. Primeiro, o que a ciência descobriu, como ele regula o estresse, a inflamação, a digestão, a capacidade de se curar. Mas o realmente interessante é o que existe além do dado médico. Ativar esse nervo não é só relaxar, não é simplesmente respirar fundo e pronto. É um ato de reconexão. É realinhar seu corpo com sua consciência. Nos próximos minutos, você vai entender por que a vida moderna desconectou esse sistema na maioria de nós. Por que vivemos em alerta constante, exaustos, sem saber exatamente do que? E o mais importante, você vai descobrir práticas simples, profundas e que em apenas 2 minutos por dia podem reativar esse poder interno. 2 minutos, não 2 horas em uma montanha. 2 minutos de verdade. Mas antes, precisamos olhar para isso sob 2 perspectivas: a científica e a espiritual. Só quando as 2 se sobrepõem é que a imagem completa aparece. Do ponto de vista espiritual, os antigos mestres entendiam esse nervo como o canal físico da alma. Imagine sua consciência como uma fonte de luz. Essa luz precisa de um fio, um condutor, algo que a traduza em sinais concretos para o seu corpo. O nervo vago é essa fiação, uma espécie de fibra óptica biológica que transforma os sussurros do seu interior em instruções químicas reais. É o que permite que o seu estado mental afete a sua saúde, que a paz se transforme em fisiologia ou que o medo se converta em inflamação. E é aqui que a ciência, sem querer, acabou confirmando algo parecido. Em termos médicos, o nervo vago é o principal regulador do sistema nervoso parasimpático, ou seja, o sistema responsável por ativar o descanso, a digestão, a reparação e a regeneração. Quando está ativo, ele diz ao seu coração para bater mais devagar e com coerência. Ele ordena ao seu sistema digestivo que funcione como deveria. E, o mais importante, ele indica ao seu sistema imunológico que pode desligar a inflamação crônica. Em outras palavras, é o interruptor biológico da cura. E é aqui que ambas as visões se unem. O que os antigos chamavam de prana, energia vital. A ciência observa isso como regulação nervosa e equilíbrio fisiológico, idiomas diferentes, mesma realidade. E se este é o canal por onde passa a energia vital? A pergunta inevitável é: em que estado está o seu agora mesmo? O prana não é um conceito bonito para livros espirituais. É o sopro que sustenta a vida. É a corrente que une mente, corpo e espírito em um só sistema. E é aqui que tudo fica interessante.
O nervo vago conecta o cérebro ao coração, aos pulmões e ao intestino, justamente os 3 grandes centros onde processamos energia. E emoção e informação. É como o rio principal por onde circula essa força vital. Quando esse nervo está ativo, algo mensurável acontece. O coração e o cérebro entram em coerência, literalmente começam a se sincronizar. E nesse estado, o corpo se organiza e a consciência se expande. Não são 2 coisas diferentes. Não é o físico de um lado e o espiritual de outro. É a mesma coisa vista de 2 ângulos, harmonia. Mas para ativar esse estado, primeiro é preciso entender o terreno onde a batalha acontece, o seu próprio sistema nervoso. Imagine como um carro com 2 pedais, acelerador e freio. As filosofias taoístas chamavam isso de Yin e Yang. A ciência chama de sistema simpático e sistema parasimpático. O simpático é o acelerador, energia Yang, pura sobrevivência. É o famoso modo de luta ou fuga. Quando é ativado, seu coração dispara, suas pupilas se dilatam. O sangue vai para os músculos e seu corpo libera adrenalina e cortisol. É um sistema brilhante. Salvou sua vida milhares de vezes como espécie. O problema é que hoje não estamos fugindo de tigres. Estamos fugindo de notificações, de prazos de entrega, de trânsito, de números em uma conta bancária. E o seu sistema nervoso não sabe a diferença. Para ele, estresse é estresse, ameaça é ameaça. E se você o pressionar o dia todo, ele responde o dia todo. Vivemos com o acelerador no fundo, sem pausa, sem trégua. O resultado? Exaustão, ansiedade, inflamação e aquela sensação constante de que algo não está certo, mesmo quando tudo está bem. É aí que entra o freio, a energia Yin, o sistema parasimpático, e o principal responsável por ativá-lo é o nervo vago. Quando ele está forte e ativo, envia um sinal claro. O perigo acabou. Você pode baixar a guarda. Nesse momento, o coração se regula. A respiração se aprofunda. A digestão desperta. O sistema imunológico para de atacar e começa a reparar. E aqui vem uma verdade que muitos não querem ouvir. O corpo não pode lutar e se curar ao mesmo tempo. Ele não tem recursos infinitos. Se toda a sua energia está destinada a sobreviver lá fora, não sobra nada para se reconstruir por dentro. Por isso você não pode se curar a partir da tensão. Não é possível se regenerar enquanto sua alma crê que ainda está em guerra. A cura começa quando o sistema recebe uma mensagem clara: você está seguro. O nervo vago é exatamente isso, é enviar essa ordem para o corpo, é dizer, você não precisa mais correr. Você pode voltar para casa, você pode começar a se reconstruir. E agora que entendemos que esse nervo é o interruptor entre o estresse e a paz, podemos ir mais fundo. Para as antigas escolas de mistério, ativar esse canal não era simplesmente relaxar por 5 minutos. Era alquimia interna. Eles usavam a biologia como porta de entrada para estados de consciência mais elevados. Separavam corpo e espírito. Sabiam que ao regular o sistema nervoso, estavam abrindo um portal interior. E é aqui que a pergunta muda completamente. E se aquilo que você sempre chamou de estresse era, na verdade, uma desconexão espiritual disfarçada de rotina moderna? Nas tradições herméticas e em certas correntes do esoterismo ocidental, falava-se de uma força que subia pela coluna como uma serpente interior. Um dragão adormecido esperando para despertar. Na Índia, essa mesma energia foi descrita como Kundalini, subindo pelo canal central a Sushumna, ativando os chakras ao longo do seu caminho. Agora preste atenção nisso, o trajeto anatômico do nervo vago desde o cérebro até o abdômen. Bem, se você comparar com esse antigo mapa energético, é coincidência demais para ser ignorada. Por isso, para muitos iniciados, o nervo vago não era apenas um fio biológico, era o canal físico daquela serpente interior.
Estimulá-lo não significava simplesmente relaxar, significava permitir que a energia sagrada voltasse a ascender. A partir de uma lógica metafísica, tudo faz sentido. Seu espírito habita um corpo, mas quando você vive em estresse constante, essa conexão se enfraquece. A mente fica presa em preocupações, o corpo entra em modo de sobrevivência e a comunicação entre os dois começa a falhar. Você se desconecta. Estimular o nervo vago é reparar essa ponte, é voltar a unir o que nunca deveria ter sido separado. Pense dessa forma. O coração sempre foi visto como a sede da alma, onde nasce a intuição, onde você sente antes de pensar. O cérebro é o centro da consciência racional, aquele que interpreta o mundo. O nervo vago é a estrada direta entre os dois. Quando você vive em tensão, essa estrada está congestionada. O coração sente algo, mas a mente assustada toma outro caminho e aí começa o conflito interno. Quando você ativa o nervo vago, você não só reduz o estresse, você restabelece a coerência, o fluxo volta a circular. O coração pode falar, a mente pode ouvir. É isso que realmente está acontecendo. Não é um exercício da moda, é um ato de unificação. É usar sua própria biologia como uma ferramenta sagrada para passar da fragmentação à totalidade. Seu corpo não é uma máquina defeituosa que precisa de remendos constantes, é um instrumento projetado para conectar a terra e o céu. O problema é que ninguém nos ensinou a afiná-lo. Agora a pergunta inevitável é: como ativamos isso na vida real? Não em um retiro espiritual no Himalaia. Aqui na sua rotina existem chaves simples, antigas e diretas. A primeira e a mais poderosa é a respiração consciente, é sua linha direta com o sistema nervoso. Inspire pelo nariz, contando até 4. Faça uma breve pausa, expire lentamente, contando até 8. A expiração deve durar o dobro, essa é a chave. Quando você prolonga a saída do ar, o nervo vago recebe um sinal claríssimo de que você está seguro, pura fisiologia, e espiritualmente é ainda mais profundo. Você está dizendo ao seu sistema que pode relaxar, que não precisa de uma segunda chave? É o frio sagrado, não é necessário se tornar um monge polar. Basta terminar seu banho com 30 segundos de água fria ou jogar água gelada no rosto. Inclusive colocar gelo na base do crânio, bem onde o nervo é mais acessível. Esse pequeno choque reinicia o sistema, ativa imediatamente o tônus vagal e, em nível simbólico, o frio sempre representou purificação, limpeza energética. Uma ruptura com o ruído interno é desconfortável, sim, mas às vezes o desconforto é a porta. A terceira chave é o som. O nervo vago atravessa a garganta e se conecta com as cordas vocais. Vibrações, ativação, cantar, cantarolar, repetir um mantra, até mesmo um simples som sustentado. Não é misticismo estranho, é mecânica, é nervoso. Quando você vive, você vibra, estimula diretamente o canal e, curiosamente, quando canta. É difícil continuar pensando no desastre de segunda-feira. Casualidade, claro. Você não sente, não é só um ser humano de leve, é um ser humano, retorno a ser humano, não é ser mente, e isso tudo está apenas começando. Um gesto tão simples como cantarolar sua música favorita já está fazendo mais pelo seu sistema nervoso do que você imagina. Fazer gargarejo, sustentar um mi longo, repetir um mantra como Om ou Eu Sou Luz. Tudo isso gera vibração, e a vibração estimula diretamente o nervo vago. O som não é decoração espiritual, é uma ferramenta de libertação. A quarta chave é ainda mais poderosa e muito mais divertida: o riso e a gratidão. Rir do fundo da barriga, dessas gargalhadas que te fazem dobrar, cantar com entusiasmo mesmo que desafine, ninguém está avaliando o seu talento vocal, fique tranquilo. Ou fechar os olhos por 1 minuto e sentir uma gratidão genuína por estar vivo. Isso eleva seu tônus vagal de forma imediata. Não são pensamentos positivos de calendário motivacional. São estados mensuráveis de coerência entre o coração e o cérebro.
São frequências onde o sistema entra em... A quinta chave é movimento com presença, nada complexo. Você não precisa de uma rotina impossível. Mova suavemente os olhos da esquerda para a direita várias vezes. Massageie o pescoço e os ombros com atenção real. Sinta suas próprias mãos tocando seu corpo. Isso reconecta a mente com a matéria. O toque consciente é a oração encarnada. É dizer ao seu corpo: estou aqui com você, você não está sozinho, você está seguro. E quando você começa a praticar essas chaves, algo desperta. O nervo vago sai da letargia e os efeitos se expandem em todos os níveis. No físico, as mudanças são claras. O ritmo cardíaco se equilibra. A inflamação começa a diminuir. A digestão melhora, a mente fica mais clara. Mas o mais impactante nem sempre pode ser medido. Você começa a sentir presença. A ansiedade perde força, o passado para de te perseguir, o futuro para de gritar com você. Você começa a habitar o agora. O corpo deixa de ser uma fonte constante de tensão e se torna uma âncora de calma. E nesse estado, algo é lembrado. Você lembra que veio para mais do que só sobreviver. Que o seu configuração original não é o esgotamento permanente. Que você é um canal consciente entre a terra e o céu. O nervo vago é esse fio sagrado que une o humano ao divino dentro de você. Quando você o ativa, você não só regula o seu sistema nervoso. Você reconecta as duas metades que nunca deveriam ter se separado. E você deixa de ser uma mente presa em um corpo estressado. E você se torna consciência encarnada, presença viva. Por isso, o convite é claro. Reivindique seu templo. Respire fundo. Cante no chuveiro sem vergonha. Ria alto. Agradeça pelo que já é. Mova-se com intenção. Não são atos pequenos, são devoção em ação. Cada vez que você faz isso, está honrando a vida que flui através de você. Dentro de você existe um templo onde espírito e biologia se abraçam a cada instante. O acesso sempre esteve aí. Agora, se as vibrações influenciam o seu sistema, se as palavras modulam o seu estado interno, então a pergunta é inevitável. Existem decretos ou palavras específicas que possam amplificar ainda mais a ativação do nervo vago e acelerar o seu processo de reconexão? Você quer que eu revele quais são?